Universo Paradoxo. Aqui, a verdade nunca será enterrada. Aqui, o oculto é revelado. E as hipocrisias são desmascaradas. Na apresentação, O Paradoxo. O abominável homem da peruca, Luiz Fux. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Universo Paradoxo. Tudo bem com vocês? Se sim, já chega fortalecendo, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem esse vídeo, porque hoje o assunto é quente. E aí galera, o que vocês acharam do voto do Fux? Pois é, hoje foi mais um dia de julgamento aí do Jair Bolsonaro e seus aliados golpistas. E o voto do Luiz Fux, meus amigos, foi simplesmente o mais tenebroso, confuso e vergonhoso desse julgamento. Luiz Fux se acovardou. E como se acovardou, meus amigos? Luiz Fux trouxe falas que envergonham o direito e a própria Suprema Corte. Vamos aqui recapitular os absurdos. Ele que está desde as 9 horas da manhã aí, no momento em que eu gravo, são 18h26, ele ainda está falando sem parar. E vamos às falas. Ele já começa loucaço de tudo, porque ele nega que exista organização criminosa no caso do golpe de Estado. Sim, você não ouviu errado. Fux simplesmente diz que não houve organização criminosa, como se a trama golpista não tivesse acontecido. Ele também questiona a competência da corte. Ele afirmou que o STF não deveria julgar esses réus porque a maioria não tem foro privilegiado. Segundo Fux, os processos deveriam começar da primeira instância e depois subir para a segunda, até chegar ao Supremo. Ora, mas uma tentativa de golpe contra a Constituição e a democracia é, por natureza, caso da Suprema Corte. Proteger a Constituição é o dever direto do STF. Nessa sessão também podemos observar que ele está um pouco raivoso, falando em vários momentos ali um pouco alto, né? Atacou indiretamente os próprios colegas de toga. O voto inteiro parece uma sessão de desabafo, cheio de alfinetadas contra outros ministros. Chegou ao ponto de dizer: não vou citar nomes porque é deselegante. Fica claro um certo rancor e até inveja dele diante da postura firme de ministros como Alexandre de Moraes e Flávio Dino. E o que mais choca, né, que Flávio Dino ontem, em sua sustentação ali na votação, não sequer encostou ali nos papéis para ler, né? O voto dele foi tudo de cabeça, né? Não precisou ele ficar lendo. Isso mostra que o Luiz Fux provavelmente nem deve ter escrito, né? Ele deve ter uma equipe ali de juristas competentes ali, ter elaborado todo esse discurso para ele aí, todo esse voto para ele aí. Porque ele não consegue, né? Falar desse voto aí sem ler. Ó, ele tá ali, ó, ele tá lendo. É complicado, viu? Então por isso que ele sente aí essa inveja de Alexandre de Moraes, de Flávio Dino, Carmen Lúcia, né? Pessoas ali que conseguem concatenar suas ideias, conseguem expor ali sem nenhuma dificuldade, né? Então ele se sente assim meio que um ministro medíocre. E a postura dele é de um ministro medíocre. Porque o Alexandre de Moraes ali foi até ameaçado de morte ali pelos réus ali, né? Tinha plano de assassinato contra ele ali. Em vez de ele ficar do lado da democracia, da justiça, da soberania nacional, não. Ele vai e fica do lado dos réus. Praticamente fazendo aquilo que a defesa dos réus não conseguiu fazer direito, que foi a defesa deles. Ele está sendo ali praticamente um porta-voz da defesa dos réus. Luiz Fux sempre foi conhecido como um juiz punitivista, linha dura, mas agora parece como garantista.
uma guinada de 180 graus. E aí fica a pergunta: ele mudou por convicção ou por conveniência? Será que ele está com medo da lei Magnitsky? Porque parece que ele tem posses nos Estados Unidos, né? Então pode ser que ele tenha medo desse aspecto, porque, cara, ele tá com medo de alguma coisa. Ou ele está devendo algo, porque o voto dele parece de alguém acuado, sabe? Quase um devedor aí de agiota, sabe? Tá devendo pra agiota o cara. Aí ele tem que fazer essas coisas absurdas aí, porque senão o agiota vai lá e pega e dá uma camaçada de pau nele. Um absurdo muito grande é que ele defendeu a anulação total dos processos. Isso mesmo, Fux pediu que todos os processos fossem anulados e repetiu os jargões bolsonaristas, apelando até para a tal liberdade de expressão. Uma tentativa de transformar o ataque golpista em simples opinião política. É como se eles tivessem só ido ali carpinar o lote. Não foi uma trama de golpe de Estado, não tramaram assassinatos, não ficaram desacreditando aí das urnas. E ele pensa que a trama golpista foi, tipo, o cara, sei lá, jogar uma sinuca no bar, carpir um lote. Não faz sentido. No fim das contas, o voto de Luiz Fux foi um verdadeiro show de horrores jurídicos. Quando o réu é pobre, no caso aí daqueles trouxa que foram lá fazer o quebra-quebra lá, os atos terroristas lá do dia 8 de janeiro, ele aplicou todo o rigor da lei, porque eram pobres. Aí o Luiz Fux daí mostrava o porquê que ele era punitivista. Inclusive com o Lula também foi punitivista. Mas quando o réu é poderoso, no caso aí, o núcleo 1 da trama golpista, né? Essa galera aí de alta periculosidade para a democracia brasileira, ele vira garantista. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas. O único ponto em que acompanhou Moraes e Dino foi na delação de Mauro Cid. O resto, Luiz Fux passou o pano geral. E vamos mostrar aqui para vocês as principais falas do voto do Luiz Fux e as falas que causaram perplexidade. Vota no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Conclua, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Para evitar repetições, apenas ressalto novamente que os pressupostos indispensáveis à caracterização do crime omissivo impróprio não foram demonstrados. Todos esses elementos conduzem à inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Resta, então, a imputação do delito de organização criminosa, com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. É ônus do Ministério Público demonstrar que os membros da alegada organização estruturada, permanente e estável devem colaborar com unidade de desígnios para a prática de uma série indeterminada de delitos. Nada disso restou demonstrado nos autos, conforme exaustivamente exposto. Por isso que julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro
com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. E aí, senhor... E agora eu pergunto para vocês, Luiz Fux vai ficar marcado na história como covarde ou como herói? Deixem aqui nos comentários, porque o voto dele foi tudo menos técnico, menos digno de um ministro da Suprema Corte. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Lembrando que o Universo Paradoxo quer ir além da análise política. Se um dia o canal crescer, queremos ajudar as pessoas de alguma forma. E isso só será possível se vocês fortalecerem. Se inscreve no canal, deixem seu like e compartilha. Gratidão a todos que assistiram até o final. Desejo a vocês o melhor, hoje e sempre. Humanidade e resistência sempre. Tamo junto e até a próxima. Fala galera, tudo certo? Gostaram do vídeo? Se você tá a fim de receber mais conteúdos como esse, compartilha com seus amigos aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações das novidades aí do canal e se inscreve aí. Tamo junto galera, é nóis!